O homem que ficou rico vendendo comida. Quem é esse homem? Vamos ver um pouquinho da história dele aqui, né? Em Gênesis 41 e versículos 56 até o 57, só 2 versículos. Ele nos diz assim: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Somente esses 2 versículos. Aqui para a nossa meditação, reflexão nessa mensagem sobre José, né? Um homem que ficou rico vendendo, né? Muitos que a criticam, né, a respeito de vendas, né? Mas a Bíblia é clara em dizer que José vendia, né? E vendia comida, né? Ajuntou por 7 anos, passou 7 anos investindo em comida, 7 anos de investimentos, 7 anos produzindo, 7 anos arrecadando, produzindo alimentos, juntando, 7 anos juntando para os 7 anos que ia vir de fome. E só ele teve essa visão, só ele teve esse entendimento. E enquanto todos estavam lá na correria dos seus afazeres, não conseguiram ver esse detalhe, mas José viu. Enquanto todos estavam lá se aproveitando, fazendo suas coisas, José estava lá trabalhando, ajuntando, acumulando riqueza, fazendo investimentos e produzindo alimentos. E durante esse período, José passou 7 anos produzindo, juntando muitas comidas durante esse tempo, muitos alimentos durante esse tempo. E diz a Bíblia que ele foi nomeado para isso, para governar sobre o Egito, porque diz a Bíblia que Faraó tinha sonhado um sonho, e esse sonho José interpretou ele. Faraó conseguiu enxergar a sabedoria tão grande de José que ele viu assim: não tem outro homem para governar essa situação, que era da escassez, a futura escassez que ia vir de fome. E Faraó conseguiu enxergar em José essa situação de ser um homem muito sábio. Mas ali tudo já era Deus trabalhando para fazer José governar e para salvar sua própria família no futuro. Por isso, quando você for invejado, você não se desespera, não chore, porque Deus só está lhe empurrando para o processo. Quando os irmãos de José venderam ele, eles não venderam, eles simplesmente empurraram José para o propósito. Que o propósito que Deus tinha com José era salvar a própria família de José. E ele precisava enviar um. E quem ele preparou para enviar? José. A Bíblia não cita que José reclamou. Se ele reclamou, pelo menos a Bíblia não cita. Não cita que ele reclamou, que murmurou. Cita no finalzinho lá, onde ele teve os filhos dele, cita que ele colocou os nomes dos filhos dele baseado nesse sofrimento. Mas ele falou que colocaria para fazer esquecer
que o Senhor tinha feito ele esquecer daquela situação. E com certeza ele não guardou rancor, não guardou mágoa. Por que ele não guardou? É porque ele entendeu que foi Deus que fez aquilo com ele, que foi Deus que empurrou ele para o propósito. Não foi os irmãos dele não faria aquilo se Deus não permitir. Então se alegre quando você estiver sendo invejado. Se alegre, glorifique a Deus, exalte a Deus se você for invejado. Porque se você for muito invejado, o projeto de Deus na sua vida é muito grande. Se você for um homem ou uma mulher muito invejada, pode ter certeza que o projeto de Deus é muito grande na tua vida, na sua vida. Porque Deus coloca situações na vida do homem ou da mulher, certas situações para jogar você, para empurrar você para o propósito dele. Porque Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus trabalha diferente. E José, nessa missão dele, que ele foi dado, ali Deus já estava trabalhando quando ele foi preso, ali tudo já era projeto divino. Quando ele foi para a prisão, lá ele interpretou 2 sonhos, do copeiro Mó e do padeiro Mó. E lá, nessa interpretação do sonho, um saiu para voltar para a casa do rei Faraó e outro saiu para morrer. E diz a Bíblia que o sonho foram realizados os sonhos conforme o interpretado. Um saiu para morrer e outro saiu para a forca. E o que sobreviveu, quando José interpretou o sonho dele, desse que foi voltar para a casa do rei, ele falou para o padeiro, não, para o copeiro, né? O copeiro Mó, ele falou assim: lembre-te de mim quando sair daqui. Lembre-te de mim quando sair daqui. Ali tudo já era Deus trabalhando. Tudo já era Deus trabalhando. Deus criando situações para levar José para o palácio. Deus criando situações. Deus cria situações para jogar você no caminho, para colocar você no caminho. Muitas vezes nós não entendemos. Se Deus fosse falar para nós que nós ia passar por um processo, porque o processo é doloroso, o processo é terrível, é de dor, de sofrimento. Se Deus fosse falar para nós desistia, nós não suportaria o processo. O processo é muito doloroso, mas se nós suportar o processo, se nós suportar a dor, nós vamos parar no palácio, porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus tem trabalhado em nosso favor. Deus tem trabalhado de uma forma que nós não entenderemos. E ali quando José interpretou o sonho daquele homem e ele falou para ele não esquecer dele, Deus já estava trabalhando também no coração de Faraó. Faraó sonhou um sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas feias, das espigas bonitas. E lá Faraó ficou muito perturbado com esse sonho. Ficou perturbado, sem saber o que fazer. Logo Faraó mandou chamar os adivinhos, mandou chamar os sábios de Faraó. Ninguém conseguiu interpretar. Lá está Deus trabalhando de novo para levar José para o palácio, para levar José para o governo, para levar José para o maior vendedor de comida da história. E ali estava, ninguém conseguiu interpretar. Aí o copeiro Mó lembrou do sonho que ele tinha interpretado, que José tinha interpretado. Ele lembrou e contou para Faraó: Faraó, conheci um homem na prisão onde eu estava, e esse homem tem o Espírito de Deus na vida.
ele consegue interpretar sonho, ele consegue interpretar de forma real, de forma verdadeira. E Faraó, logo mais que apressa, falou: manda chamar esse homem lá, manda chamar esse homem. Quando o homem chegou, José chegou lá para falar com Faraó, Faraó contou a história todinha, que tinha sonhado 2 sonhos. José começou a falar: olha, rei, o sonho que você sonhou, os 2 sonhos é só um, só foi duplicado o sonho, mas o significado é o mesmo. É o mesmo significado. As 7 espigas e as 7 vacas é o mesmo sonho, é o mesmo significado. É 7 anos de fome e 7 anos de fartura, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Aí ele falou assim: tem que preparar homens capacitados para juntar comida durante todo esses 7 anos de fartura, que é para ter no momento de escassez. E aí o Faraó ficou perturbado, mas quem é esse? Nós vamos achar um homem com a sabedoria dessa no Egito? Aí, aonde Deus falou, quer dizer, Deus colocou no coração de Faraó: esse homem é esse aí que está interpretando o sonho. Esse homem, para governar com a tamanha sabedoria, é esse próprio aí que está interpretando o sonho. Esse aí é o homem. E dali por diante, Faraó nomeou José como governador, para governar. Era um único homem, quer dizer, era o homem abaixo de Faraó. José era o primeiro homem abaixo de Faraó, ou seja, era um homem com importância gigantesca. Era um homem que saiu da escravidão, era um homem que passou pela cova, foi um homem que foi vendido, foi um homem que foi acusado injustamente, que foi caluniado injustamente na casa de Potifar, pela esposa de Potifar. Foi caluniado, foi difamado, foi parar na prisão. Mas por quê? Ali tudo já era um propósito, ali tudo já era Deus trabalhando para colocar José no governo. Nós não entendemos. Se Deus fosse falar para nós, o processo nós não aceitava, nós não concordava, porque o processo é doloroso, o processo é doído, o processo é de sofrimento. Mas pode ter certeza que quando Deus te escolhe, Ele te capacita e faz você entender. Muitas vezes você sofre muito durante o processo, você sofre muito, mas Deus não deixa de te honrar no momento certo. Deus vai te honrar no momento certo. Só precisa você se manter firme, só precisa você se manter fiel, só precisa você se manter fiel nessa jornada, porque não é fácil, é uma jornada difícil, é uma jornada tribulosa, mas Deus, Ele tem suas formas de trabalhar, Ele tem suas formas de trabalhar. Nós não entenderemos, nós não conseguimos entender, mas Deus está trabalhando para colocar você no palácio, para colocar você no governo. Não fique triste se você é muito invejado, não fique, se glorie nisso, porque pode ter certeza que Deus tem um projeto gigantesco na tua vida. Deus tem um projeto tremendo na tua vida, que você não sabe o que significa, o tamanho do projeto que Deus tem na tua vida. Se você é um homem muito invejado ou uma mulher muito invejada, pode ter certeza que Deus tem um plano, um projeto muito grande na tua vida. Pode ter certeza que Deus está trabalhando em teu favor. Não sabemos o momento. Segundo a história bíblica, José
até o momento que ele foi vendido, até o momento de chegar a ser governante, ele teve que esperar 13 anos. 13 anos de sofrimento, 13 anos de tribulação. Mas Deus honrou de uma tal forma José, que inclusive é uma das histórias que eu mais admiro na Bíblia. É uma história de um homem que foi honrado, de um homem que você vê que teve honra, que teve respeito, que você não consegue ver, pelo menos a Bíblia não fala, né, que ele cometeu algum erro. Sofreu calado, passou por todas essas calúnias, por todos esse processo de como se diz, moldagem, porque José passou por uma formatação. Ele foi formatado. Ele foi formatado para entender o propósito de Deus na vida dele. E ele conseguiu entender o projeto na vida dele. Um projeto gigantesco. Um projeto a qual Deus tinha para salvar a própria família dele. Salvar da fome. Salvar de perecer toda a sua família. Deus mandou José na frente para o Egito. Deus mandou José para o Egito. Foi para salvar os próprios irmãos, para salvar a própria família, seu pai, sua mãe, para salvar a sua família. José foi mandado na frente. José foi enviado na frente para salvar a sua família. Então não fique triste quando você estiver passando por esses problemas, por essas dificuldades, por esse sofrimento, porque Deus pode estar te mandando para salvar muitas vezes sua própria família, para salvar aqueles que te perseguiram, para salvar aqueles que te jogaram na cova, para salvar aqueles que te venderam, para salvar a vida daqueles que te caluniaram, falaram assim, lá vem aquele sonhador, zombando dele. Mas foi esse mesmo que José salvou, porque Deus abriu o caminho, enviou José para salvar a vida deles. Pode ter certeza que você vai alimentar seus inimigos. Você vai alimentar os que lhe caluniaram. Porque Deus faz assim. A honra de Deus é muito grande. Deus honra de uma tal forma que até os seus inimigos se envergonham. Até os seus inimigos têm que se prostrar diante de ti para reconhecer que o Senhor é Deus. Fica aí nossa reflexão. Que Deus continue falando em vossos corações.